Bem-vindo ao podcast Triagem, o seu resumo em áudio com o que, mais relevante nas ciências médicas e também nas carreiras em saúde. Olá a todos! Estamos aqui, toda quarta e domingo, trazendo o que realmente importa para a prática clínica e para o desenvolvimento profissional na área. Isso aí. Hoje, a gente vai mergulhar em alguns estudos recentes, com umas implicações bem significativas, eu diria. E, claro, vamos dar aquela olhada nas oportunidades de carreira. Sempre bom. Então, vamos lá, direto ao ponto. Começando pelos destaques científicos que chamaram nossa atenção essa semana. O primeiro deles toca num tema super atual, a cannabis. Ah, sim. Especificamente sobre o que estão chamando de cannabis moderna. Parece que tem um alerta importante aí sobre como o aumento do teor de THC, o componente psicoativo, pode estar impactando a saúde mental. O que exatamente está mudando? Então, essa é a questão central. Pesquisadores lá da Universidade de Ottawa, por exemplo, eles mapearam uma mudança, drástica no perfil da substância. Se a gente pensar na cannabis dos anos 2000, o teor médio de THC era, uns 4%. Baixinho, né? Pois é. Agora, em 2025, especialmente onde é legalizado, como no Canadá, esse teor pode chegar fácil a 20% ou até mais, nos concentrados. É uma diferença de potência enorme. Isso não é pouca coisa quando a gente fala de efeito no cérebro. Nossa, uma diferença de 5 vezes na potência. E o estudo ele liga diretamente esse aumento a problemas de saúde mental, tipo psicose? Exatamente. A principal preocupação que eles apontam é o risco aumentado de psicose. O estudo mostra que o uso regular, e principalmente da cannabis de alta potência, eles definem como acima de 10% de THC, isso eleva bastante o risco. E essa vulnerabilidade parece maior em alguns grupos. Jovens, com cérebro em formação, homens e pessoas que já têm um histórico de transtornos mentais, tipo depressão, ansiedade. Entendi. E tem dados mais concretos? Algum estudo que tentou medir esse risco? Porque falar risco aumentado é uma coisa, mas ver número é outra, né? Tem sim, e os números são, realmente impressionantes. Teve uma pesquisa recente em Ontário, no Canadá, acompanhou quase 10 milhões de pessoas. E olha só o resultado. Quase 10 milhões? Uau! Sim, as pessoas que precisaram de atendimento de emergência por causa do uso de cannabis, elas tiveram uma chance 14,3 vezes maior de serem diagnosticadas com transtornos do espectro da esquizofrenia depois, comparado com a população geral. 14 vezes mais. É um número muito, muito alto. É altíssimo. E fica ainda mais, expressivo. Para quem teve um episódio claro de psicose induzida pela cannabis, quer dizer, a psicose aconteceu logo depois do uso, o risco de desenvolver um transtorno psicótico crônico, tipo esquizofrenia, foi 241,6 vezes maior. 241 vezes? Meu Deus! 241. São números que não deixam dúvida da associação, Principalmente com o uso problemático de alta intensidade. Esses dados são muito fortes, realmente. E sobre a recuperação, depois de um episódio assim? Parar de usar faz diferença? Faz toda a diferença. A pesquisa reforça isso. Parar o consumo de cannabis é crucial para melhorar os sintomas depois de uma psicose induzida. Por outro lado, continuar usando aumenta muito a chance de ter outro episódio. É uma informação chave para o aconselhamento, Sem dúvida. E, em termos de tratamento, o que se recomenda? Imagino que não seja só falar pare de usar. Não, com certeza não. Em casos mais graves, de psicose, pode ser preciso usar antipsicóticos, claro, sempre com avaliação médica. Mas as terapias são fundamentais. A entrevista motivacional, por exemplo, ajuda muito a pessoa a achar a própria motivação para mudar. E a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, também é ótima. Ela ensina habilidades práticas para lidar com gatilhos, com a fissura, Ajuda a manter a pessoa sem usar e seguindo o tratamento. Médicos e psicólogos podem conduzir isso. Entendi. Então, se a gente olha o quadro geral, o que a gente vê é que essa potência maior da cannabis não é só questão de gosto do consumidor. É um desafio sério de saúde pública.
Isso exige, sabe, uma reeducação urgente sobre os riscos, não só para público, que talvez ainda pense na cannabis de antigamente, Com certeza. mas para nós, profissionais de saúde, também. Temos que estar atualizados para orientar direito. É um belo exemplo de como a medicina baseada em evidências nos mostra que a dose ou aqui, a potência, importa muito e muda tudo. Perfeito. Um alerta importante mesmo sobre potência e a necessidade de informação. Bom, mudando um pouco o foco agora, mas ainda falando de saúde pública, de uso de substâncias. Vamos para o tabagismo, mas não o cigarro comum. Cigarrilhas e charutos pequenos. Tem estudo novo sobre advertência visual nesses produtos, né? Isso saiu no JAMA Network Open e o contexto é importante. O consumo desses produtos está crescendo, viu? Especialmente entre jovens adultos. Às vezes tem aquela ideia errada de que são menos prejudiciais que cigarro. Ah, sim, essa percepção. Exato. E também a regulação visual. As imagens de advertência na embalagem costuma ser mais leve para esses produtos. Lá nos Estados Unidos, onde foi o estudo, as advertências para charuto, muitas vezes, são só texto. Às vezes nem obrigatórias são. Isso abre uma brecha, né? O risco real não fica claro. Entendi. E como que os pesquisadores foram atrás disso? Como investigaram o efeito das imagens nesse cenário? Eles fizeram um ensaio clínico randomizado, que é um tipo de estudo bem forte para avaliar a intervenção. Pegaram fumantes desses produtos e dividiram em 3 grupos. Um grupo viu embalagens de cigarrilha com advertências gráficas, sabe? Imagens fortes de danos à saúde, feitas para esses produtos mesmo. Ok. O segundo grupo viu embalagens só com texto de advertência, o padrão lá nos Estados Unidos. E o terceiro era o controle, sem nenhuma advertência na embalagem simulada. Certo. E aí? Quais foram os achados? As imagens fizeram diferença mesmo? O grupo que viu as imagens mostrou uma intenção bem maior de parar de fumar comparado com os outros 2. Uhum. E não ficou só na intenção, não. Esse grupo também relatou mais tentativas reais de parar de fumar durante o estudo. E mais, eles também tiveram mais comportamentos de reduzir o dano, tipo apagar o produto antes de acabar ou evitar fumar perto dos outros. Olha só. Então a imagem mexeu mesmo, na intenção e no comportamento. E o grupo que viu só o texto não teve efeito. Esse é outro ponto-chave do estudo. As advertências só em texto não tiveram efeito significativo, nem na intenção de parar, nem nas tentativas. Foi quase igual ao grupo que não viu nada. Puxa vida. Pois é. Isso reforça muito a ideia de que o impacto visual é fundamental, especialmente para produtos como esses, né? Cigarrilhas, charutos, que às vezes tem uma imagem mais chique ou socialmente aceita. A imagem forte na embalagem parece que é o que quebra essa percepção e mostra o risco de verdade. Só o texto parece que não move tanto a pessoa para a mudança. Faz todo sentido. E do ponto de vista prático de política de saúde, o que esse estudo sugere, então? Olha, ele dá uma base científica bem sólida e é pioneiro para esses produtos para que as políticas públicas sejam mais rigorosas. A conclusão é clara: precisa exigir advertência gráfica também nas embalagens de cigarrilhas e charutos pequenos. A OMS já recomenda isso para cigarro faz tempo, né? Sim, sim. Claro, todo estudo tem limites. Esse teve acompanhamento curto, a exposição foi simulada, mas a consistência dos resultados sobre o impacto forte e rápido das imagens é um argumento muito bom para a regulação. É mais um caso de como a MBE pode e deve guiar as políticas para proteger a saúde da população. Ótima conexão entre pesquisa e política pública. E por falar em avanços com impacto direto aqui no Brasil, tem uma notícia importante sobre o rastreamento do câncer do colo do útero no SUS. Parece que tem tecnologia nova chegando, é isso? Tem sim, é uma notícia de grande impacto. O Ministério da Saúde começou a implementar o teste molecular de DNA HPV para rastrear o câncer do colo do útero. E o mais legal, é tecnologia 100% nacional, desenvolvida pela Fiocruz Paraná. Que ótimo! E qual é a grande diferença desse teste molecular para o Papa Nicolau que a gente já conhece? A diferença é fundamental. O Papa Nicolau, ele busca alterações nas células do colo do útero que já foram causadas pelo HPV. Ou seja, ele detecta a lesão pré-cancerígena ou o câncer já ali. Certo. Já o teste molecular de DNA HPV
faz outra coisa. Ele detecta direto o DNA de 14 tipos de HPV de alto risco, que são os que mais causam câncer cervical. Ou seja, ele identifica o vírus antes mesmo dele causar alguma alteração visível na célula. É um passo anterior, né? Um salto na detecção precoce do risco. Entendi. Ele pega o agente causador antes da lesão. Faz sentido. E como está sendo essa implementação no SUS? Já começou? Começou sim de forma piloto, em 15 de agosto de 2025. Pegou 12 estados e o DF para começar, mas a meta do Ministério é bem ambiciosa e ótima: ter cobertura nacional até dezembro de 2026. O objetivo é alcançar uns 7 milhões de mulheres por ano na faixa etária principal do rastreamento, dos 25 aos 64 anos. Excelente meta. E quais as vantagens práticas disso para a mulher e para o sistema de saúde? São várias. Primeiro, a sensibilidade do teste molecular é maior que a do Papa Nicolau. Ele pega mais casos de risco real. E por ser mais sensível, o intervalo entre os exames pode ser maior. Se der negativo para HPV de alto risco, a mulher só precisa repetir em 5 anos. 5 anos, nossa, bem mais que os 3 do Papa Nicolau. Bem mais. Isso otimiza muito os recursos do SUS, né, e desafoga um pouco os serviços, e para a mulher é mais cômodo também. Com certeza. Além disso, como ele identifica direto o risco do vírus, ele tende a diminuir aqueles procedimentos desnecessários, sabe? Que às vezes acontecem com resultados que não são claros no Papa Nicolau. Ah, e outra coisa prática: se o teste molecular der positivo para HPV, dá para usar a mesma amostra para fazer a citologia, o Papa Nicolau, sem precisar chamar a mulher de volta. Ah, isso é muito bom. E tem mais. Essa implementação aproveita toda aquela estrutura de laboratório de biologia molecular que foi super ampliada no Brasil na pandemia de Covid-19. É usar bem o que a gente já tem. Muito inteligente. E eu ouvi falar sobre a possibilidade de autocoleta. Como funcionaria isso? Poderia mesmo ajudar a alcançar quem tem dificuldade de ir ao posto? Sim, essa talvez seja uma das coisas mais promissoras dessa mudança. A ideia é que um profissional de saúde ensine a mulher a coletar a própria amostra vaginal. É simples, indolor, com um kit específico. Ela poderia fazer em casa ou num lugar reservado lá na unidade e depois entregar o material. Isso tem um potencial enorme, sabe, para aumentar a cobertura do rastreamento, principalmente para quem tem barreira para ir fazer o exame ginecológico tradicional. Que tipo de barreira? Há várias: geográfica, cultural, falta de tempo ou até vergonha, medo. Pode ajudar a chegar em mulheres de áreas remotas, indígenas, quilombolas, com deficiência, ou simplesmente quem tem dificuldade de encaixar o exame na rotina. Realmente, a autocoleta parece um divisor de águas aí. E pensando no cenário do câncer de colo do útero no Brasil, qual o tamanho do impacto que essa mudança toda pode ter? Olha, o impacto esperado é enorme. Histórico, eu diria. O câncer de colo do útero ainda é o terceiro câncer mais comum em mulheres no Brasil, segundo o INCA. A gente está falando de mais de 17 mil casos novos por ano. É muita coisa. E o mais triste, umas 20 mortes por dia, por uma doença que é super prevenível e curável se detectada cedo. Então, trazer o teste molecular de HPV como rastreamento primário, nossa, tem o potencial de achar o risco muito mais cedo, antes do câncer aparecer. Sim. Isso coloca o Brasil no mesmo nível das melhores práticas internacionais. Países como Reino Unido, Austrália, Espanha, Portugal já fazem isso com sucesso. É uma estratégia com potencial real para diminuir muito a incidência e principalmente a mortalidade por essa doença nas próximas décadas. Um avanço fantástico para a saúde pública brasileira. Bom, e falando em avanços, em novas abordagens, no futuro da saúde, vamos agora para o nosso Momento Oportunidade. É o espaço para a gente impulsionar carreiras na saúde, sempre com o apoio da Talent Match. Isso mesmo. Para quem ainda não conhece, a Talent Match é a consultoria de reposicionamento de carreira do Grupo Academia Médica. O foco deles é reacender o que a gente gosta de chamar de libido profissional.
Sabe? Aquele brilho no olho, o tesão pelo trabalho. O propósito. Exato. Eles ajudam médicos, enfermeiros, gestores, muitos já em cargos de liderança ou querendo mudar de área para encontrar ou redesenhar a carreira para ficar mais alinhada com os objetivos de vida, com a realização pessoal. É sobre conectar talento com oportunidade e, claro, com propósito. Muito legal. E nesta edição, a Talent Match está com umas oportunidades bem concretas, bem interessantes, todas em São Paulo, capital. E um detalhe legal, eles se preocupam com a logística. Tentam achar vagas em vários bairros para ficar no máximo a 1 hora de casa do profissional. Ah, isso faz diferença. Faz, né? Temos vagas abertas para gastroenterologia clínica. O modelo é com agendas flexíveis de 4 ou 5 horas. O faturamento médio estimado de R$ 160 por hora, mais a produtividade em procedimentos. E um ponto importante, a demanda por gastro já está alta lá. Certo. Tem também para dermatologia. Nesse caso, o faturamento médio garantido só de consulta é de R$ 180 por hora. Aí soma a produtividade em procedimentos, que em dermato é bem relevante, né? As agendas também são flexíveis, 4 ou 5 horas, e, de novo, alta demanda por dermato na rede. Entendi. E, por fim, vagas para oftalmologia. Faturamento médio de R$ 180 por hora também, mais a produtividade. E um diferencial aqui é o acesso a hospitais auditados, qualificados para fazer cirurgias, o que dá segurança e estrutura. Agendas de 4 ou 5 horas e a demanda por oftalmo também é grande. Parece que essas 3 especialidades estão bombando. Parece que sim. Para quem se interessou, então, em gastro, dermato ou oftalmo em São Paulo, todos os detalhes, os requisitos, os links para se candidatar, tá tudo na descrição aqui da nossa análise, tá? É só acessar lá. E vale lembrar, né? Mesmo que nenhuma dessas 3 vagas seja exatamente o que a pessoa procura agora, a Talent Match faz um trabalho muito mais amplo, personalizado. Se a busca é por um desafio novo, uma transição ou só mais satisfação no trabalho, vale muito a pena conhecer. Eles ajudam a mapear o mercado, achar outras opções, construir um plano de carreira mais alinhado. Excelente dica. Bom, e além das notícias e das vagas, a gente sempre gosta de ter um momentinho para refletir, né? Pensar um pouco sobre crescimento. E a reflexão de hoje é sobre a ideia de repensar para avançar. Muitas vezes, quando a gente se sente meio empacado na carreira, sabe? Um projeto não vai, um objetivo parece longe, a nossa tendência é insistir, fazer mais do mesmo, colocar mais força naquilo que a gente já está fazendo. É verdade, a gente tende a fazer isso. Só que, muitas vezes, são justamente essas estratégias, essas rotinas que trouxeram a gente até aqui que viram a barreira para o próximo passo. O que funcionou antes pode não ser o que vai funcionar para ir além. Entende? Então a sugestão não é desistir, mas talvez mudar o jeito de olhar. Exatamente isso. Em vez de só insistir, talvez o caminho seja parar e repensar. Olhar para o desafio por outro ângulo. Questionar as próprias certezas, os métodos que a gente usa sempre. Tentar coisas novas, mesmo que pareçam estranhas no começo. A evolução, na vida e na carreira, raramente vem fazendo mais do mesmo. Geralmente ela exige essa capacidade de reavaliar, sabe? Desaprender o que não serve mais e se abrir para pensar e agir diferente. É um convite para a gente sair um pouco do piloto automático. Uma ótima provocação para a gente pensar nos nossos próprios desafios. E falando em perspectivas, em histórias que fazem a gente repensar e na importância do olhar humano na saúde, a nossa dica na triagem literária de hoje é um livro chamado Somos Todos Paliativos, a história inspiradora de uma oncologista com câncer. É da doutora Adriana Santini. Ah, esse livro é, profundamente tocante. E transformador. Ele conta a história da própria autora, que é oncologista, depois que ela recebeu um diagnóstico de câncer de pulmão avançado. Mas o livro vai muito além de ser só um relato da doença, sabe? É uma reflexão muito visceral sobre o que é viver o presente com intensidade, com significado, mesmo sabendo da finitude. É sobre redescobrir a humanização no cuidado, mas agora pelo olhar único de quem é médica e paciente ao mesmo tempo. E é, acima de tudo, uma história sobre achar esperança, alegria, conexão, mesmo nas piores circunstâncias. É uma leitura que emociona, inspira muito e reforça a beleza e a força da vida.
E o poder do cuidado centrado na pessoa, né? Não só na doença. Recomendo demais. Uma recomendação poderosa mesmo. Bom, com isso a gente chega ao final da nossa análise de hoje. Esperamos que as informações, as oportunidades, as reflexões, que tudo isso tenha agregado valor aí para o seu dia, para a sua prática. E a gente reforça sempre a missão do Grupo Academia Médica: conectar o que as instituições de saúde não conectam. Isso aí. Agradecemos muito a companhia de todos e o interesse em se manter atualizado e em refletir sobre esses vários lados da saúde e da carreira médica. Para não perder nenhum conteúdo como este, siga a newsletter Triagem e acompanhe o Grupo Academia Médica em todas as redes sociais. É sempre a Academia Médica. E lembrem também de procurar outros conteúdos e podcasts que têm o apoio da Talent Match, sempre com esse foco no desenvolvimento, no propósito e no bem-estar dos profissionais de saúde. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, pessoal!